Olá, queridos amigos da família Luz Sextos, sejam bem-vindos a mais um Papo Reto e Oculto. E hoje vamos falar sobre os pensamentos, principalmente, lógico, né? O nosso canal é de espiritualidade, então pensamentos espirituais. Bom, gente, quando a gente pensa normalmente nas coisas, a gente não para pensar naquilo que você está pensando, né? Normalmente não funciona assim. A gente simplesmente pensa e vai pensando 1 milhão de coisas. Nosso cérebro não para, né? 1 segundo, ele está sempre em movimento, sempre pensando em alguma coisa, seja problemas, sejam alegrias, saudades, né? Sentimentos guardados, sufocados no peito, né? Então existem um monte de coisas, né? Trabalho da vida da gente, dia a dia, amigos, e sentimentos ruins também, né? Por que fulano fez aquilo comigo e o que eu poderia ter dito. Então esse monte de pensamento, isso aí eu tô falando o basicão, né? O que tá me vindo agora no pensamento, mas existe 1 milhão de coisas e cada pessoa tem um fluxo de pensamento diferente uma da outra, né? Mas quando você para realmente para analisar pessoas que têm uma abertura espiritual ou que buscam a espiritualidade e estão buscando a espiritualidade de uma maneira geral, quando determinadas pessoas assim conseguem abrir um fluxo de energia maior, né, que vem de Keter, quando você recebe, né, essa energia, a coisa começa a... os pensamentos começam a ficar diferentes. Você começa a entender coisas que antes você nem se tocava, nem... Meu Deus, sabe, eu tô pensando nisso por quê, sabe? Então, acontece muito isso quando as pessoas começam a ter uma conexão maior com a espiritualidade, quando elas estão buscando realmente isso na vida delas. E os pensamentos que vêm nem sempre são positivos não, tá? Não é porque se trata de espiritualidade, ó, tem que ser sempre maravilhoso, o pensamento tem que ser sempre positivo, não. Todos somos seres humanos. E seres humanos não pensam só coisas boas o tempo todo, nem os espiritualistas. As pessoas têm, de uma forma geral, têm uma tendência, né, ao lado negativo. E é por isso que a gente fala tanto de quando vierem os pensamentos ruins, a gente precisa sufocar esses pensamentos cantando uma música, fazendo alguma coisa, né? Até assim, no meio do nada você tá assim, frente dos outros não, porque senão você vai parecer um louco, mas até para você, para desviar a sua atenção dos pensamentos ruins. Mas eles acontecem, né? Até mesmo para os espiritualistas. E dessa forma, sabe, quando você atinge um patamar maior de espiritualidade e esses pensamentos vêm para você, eles vêm como forma de uma compreensão maior das coisas, sabe? De você ver determinados pontos falhos, fracos seus e egoísticos, tá? Porque todo ser humano, ele tem uma, nem que seja um filete, mas ele tem uma veiazinha egoísta, sabe? Todos nós temos. Isso é humano, tá? Você pode não agir de forma egoísta, né? E isso é maravilhoso, porque você pode até pensar, mas você, na hora, você já refreia aquela situação e não, de jeito nenhum. Entende? O espiritualista, ele tem essa diferenciação e essa compreensão de como agir no momento em que maus pensamentos vêm à mente, né? Então, muitas vezes, você pode estar pensando coisas no sentido, vamos colocar no sentido prático, tá? Vamos supor, você está pensando no seu filho, né? Quando você pensa no seu filho, é aquele amor, né? Aquela coisa, né, de mãe, de pai. Mas você já parou para analisar que as coisas que incomodam a você, né, que vem do seu filho, que incomodam a você, é por quê? Porque o seu filho é uma pessoa diferente de você, tem missão de vida diferente da sua. E por que que de forma egoística
Nós normalmente agimos e queremos que os filhos sejam determinadas coisas ou façam determinadas coisas, mas que agradam a nós. A gente não vê o lado do filho, a gente vê o nós. Óbvio que eu não estou falando de ensinamento, tá? Nem de moral, caráter, bons costumes, nada disso. Estou falando de vida propriamente dita, tá? Então, uma coisa que realmente me deixa muito angustiada é que, por exemplo, quando você tem um pensamento sobre o seu filho que ele é gay, né? Vamos colocar nesse sentido, tá? Vamos, né, combinar que a gente tem filhos, né, e a gente não espera que ele tenha esse tipo de problema, né? Ele é gay, que perante a sociedade ele é uma pessoa diferente, mas por que ele é uma pessoa diferente? Né? Qual é a diferença, sabe? É um ser humano levando a vida dele e querendo fazer coisas que agradam a ele. Ele não está matando ninguém, não está roubando ninguém, mas mesmo assim, sabe, você está querendo que ele seja diferente, por quê? Para agradar a você em relação a outras pessoas que nem são da sua família. Que preocupação é essa, sabe? Que pensamento é esse? Você já pensou no momento em que você aceita o seu filho do jeito que ele é? Não é muito mais gostoso para todos? É muito mais gostoso para todos. E principalmente para o seu filho, né? Eu digo filho no sentido de filho e filha, tá, gente? É muito mais gostoso também para ele, porque ele vai se sentir aconchegado, acolhido do jeito que ele é, sem precisar fingir, sem precisar ter problemas, sabe, traumas, conflitos. Então, o ser humano ele deve pensar de uma forma muito clara. O pensamento ele deve ser canalizado, principalmente para quem é espiritualista, ele deve ser canalizado sempre para benevolência. E essa benevolência, ela não tem um destino certo. Não, benevolência é só para meu filho, não, é para todos. Quando as pessoas começarem a entender esse tipo de pensamento, de estado de espírito, de pensamento, as pessoas vão começar realmente a ter mais carinho umas pelas outras e entender que as condições de cada um e a missão de vida de cada um nessa terra são diferentes. Ninguém tem que ser igual, ninguém precisa ser igual para agradar ou para ter as mesmas regalias, não. Então, o seu pensamento deve ser sempre de elevação e dizer para vocês o seguinte, que se Deus fez assim, nós, seres pensantes, é para realmente acontecer isso, pensarmos e principalmente pensarmos na nossa conduta, na nossa forma de levar a nossa vida e como a gente age com as pessoas a partir do nosso pensamento, tá? Então fica uma dica bem grande aí para vocês para entender melhor o que vocês pensam, da forma com que vocês pensam e o que vocês fazem com o pensamento de vocês, tá? É um assunto bem profundo e que precisaria assim de bastante tempo para a gente poder começar a tirar assim os meandros da coisa, mas não é a nossa intenção aqui no Papo Reto e Oculto. Aqui é só para chamar a atenção, acender uma luz para coisas que estão aí talvez um pouco encobertas para muitas pessoas, tá bom? Então eu espero que vocês pensem com clareza, aproveitem nosso ano do sol para iluminar todos os pensamentos, né? E vamos ter uma vida feliz respeitando uns aos outros. Beijo enorme e até semana que vem.